na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos adorar o Senhor com este louvor 108 da nossa harpa. Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, né? E a presença dele já é notória aqui neste lugar. Salmista diz: alegrei quando me disser, vamos à casa do Senhor, né? Vamos alegres porque estamos aqui na presença do Rei, né? Muitos saem, não voltam, muitos deitam, não levanta. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor tem nos alcançado. Louvado seja Deus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos
nosso general de guerra, aquele que sempre está na frente da peleja, né? E nós sabemos que quando ele está na frente da peleja, nós não temos que pelejar. Temos que parar e ver o livramento, parar a sua e nessa noite está aqui conosco, né? Já podemos sentir essa presença preciosa do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor com 17? Não, 18, né? Aleluia. Acho que é o 18, né? É o 18. Vamos adorar o Senhor? Agora me deu calor. Só Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Segue Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. A Espírito Santo é notório aqui neste lugar.
Nós estávamos ontem ali no monte, eu, a diaconisa Bernadette, o diácono Tomás e a Lívia, a irmã dela. E nós estávamos ali orando, depois que nós descemos do monte, eles foram pegar um pastel, eu acho que foram comer um pastel. E aí nós paramos ali naquela barraca, eles foram comprar. Irmãos, nós estávamos ali e eu sentada ali junto com eles, conversando, e de repente o Espírito Santo de Deus me passou algo daquele local, daquele pessoal ali. E eu falei para aquela moça, eu falei, eu vejo que vocês são evangélicos, mas Deus manda falar para vocês, para toda vez que você abrir essa barraca, vocês darem as mãos e orar aqui neste lugar. Eu vi uma fúria muito grande no adversário, eu vi um carro vindo desinvestado e levava vocês e matava todo mundo. Deus mostrava assim, arrastando, porque é bem de esquina com a avenida. E ela começou, achou os olhos dela se lágrimas, ela falou assim, que eles não têm costume de se reunir e dar as mãos, talvez nós eles todos ali numa nação. Aí eu falei para ela, como Deus mostra, ela está dando livramento, mas é bom que todas as vezes que reunir, vocês orem antes de abrir no estabelecimento, né? Eu creio que Deus deu um grande livramento ali a eles. Como é bom a gente estar nessa sensibilidade com o Espírito Santo. E Ele nessa noite está aqui. Derramando clareza no meio do teu coração. Eu não sei como você adentrou essas portas. Eu não sei como está a tua alma, o teu coração. Porque te abate, ó minha alma, me perturba, me diz. Espere em Deus. Espere em Deus. Pois ainda louvarei. Ela passou pegando na Iriana. Porque nós sabemos que o choro pode durar a noite. Mas a alegria vem pela manhã. Deus, Ele se compadece dos seus. Ele tem o melhor para a minha vida, para a tua vida. Ele conhece o coração daquele que confia nele. Vamos ler o tema da nossa campanha, que se encontra em Ezequiel 37. Vamos ler. A visão do vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou meu espírito, me pôs no meio de um vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Eu vou ler só até aqui, porque toda semana nós estamos lendo nesse tema, e um pregador está explorando a palavra, cada terça-feira nos fala de uma maneira diferente e poderosamente aqui neste lugar. E hoje não vai ser diferente, porque o dono da festa está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz: onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. O Senhor está aqui. Os olhos do Senhor estão atentos à minha e à tua oração. A nossa oração neste lugar. Saiba que Daniel, quando propõe no coração, o primeiro dia que ele dobrou o joelho, Deus ouviu a oração de Daniel. Sabe que a tua oração era uma subecanta neriana. O Senhor tem ouvido no momento certo. A vitória virá. Vamos continuar pelejando, vamos continuar clamando, batendo na porta, porque bater se mudar. A porta que bate na hora ela se abre. Vamos continuar. Nós seguimos um grande exemplo daquela viúva. O juiz Nínive, aquela viúva, era todo dia importunar aquele juiz, e ele não era servo de Deus. E de tanto ela estar ali importunando para advogar a causa dela, ele falou: não, eu vou ter que atender, porque ela está aqui sempre. Imagine Deus, que é nosso Pai, todo-poderoso, continua batendo na tecla, continua pedindo, porque é o nosso Deus. A oração é uma subecanta neriana, vitoriosa, a oração respondida. Quando o crente clama, o Senhor responde. A oração dos montes, eles mexem os montes. Quando o crente ora, ela subecanta neriana, o coração quebrantado do crente não despreza a Deus.
Espírito Santo é uma pessoa, meu amigo, é o teu amigo. Ele é gostoso conversar com a pessoa do Espírito Santo. E nessa noite eu estou procurando uma vida no teu coração. Abra teu coração. Vamos adorar aquele que é digno de honra e glória. Sou ele. É digno de honra e glória. Sou ele. É uma super cantanária. Vamos elogiar, né? Elogio a Deus. Quando eu falo que ele é santo, poderoso, para a eternidade, príncipe da paz, majestoso, glorioso. A super cantanária e anda. E nessa noite ele está trabalhando. Ele trabalha para aquele que ele espera, talvez. A Bíblia diz que a pensa demorada para aquele coração. Às vezes vai demorar tanto tempo para o coração para aquilo, mas você não parou de crer. Você continua crendo, confiando. Na sua canta, nem anda. Marta, isso daí é Marta, eu vi um anjo correndo nas tuas lágrimas. A sua canta, nem anda. Eu vi você falando, Senhor, só tu sabe como me encontro, as minhas forças. Nessa noite ele vai renovar as tuas forças. E aguarda a surpresa. Eu vi Deus renovando hoje as tuas forças. E a alegria está toda no teu coração. Para você continuar caminhando. A ordem é para marchar. Continua. Vai nessa tua força valorosa. O Senhor é contigo. Por onde quer que andares, o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Nós eu vou chamar agora o nosso querido pastor James para dar essa palavra inicial. E eu quero dizer para vocês. Há uma atmosfera do Espírito, uma presença muito calorosa do Espírito Santo. O Senhor está aqui nessa noite. Né? Abre teu coração, começa a orar através da adoração do teu milagre. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pode ser, irmãos. Amém. Estamos na casa do Senhor. E é uma alegria muito grande podermos estar aqui. Muitos gostariam de estar e não tem condições. Uns por mobilidade, outros por outros motivos. Verdade. Mas nós estamos. Amém? Amém. Vamos cumprimentar as pessoas que já estamos assistindo à distância. Glória a eles. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amados, dá uma palavra ligeira aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo. Eu vou ler alguns versos e os irmãos, se desejarem me acompanhar. Eu estou no capítulo 2, vou ler alguns versos. Eu começo do primeiro. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça por negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro,
trabalhos e até prisões, como de um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Agora, a partir do 14, ele dá uma recomendação a Timóteo: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada proveitam e são perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de barro, de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Esse conselho foi dado a Timóteo, discípulo de Paulo, e serve para nós, não é? Quem é que não quer ser um vaso de honra na casa do Senhor? Porque o Senhor olha da sua glória. O salmista diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Então, irmãos, possamos nós ser vasos de honra. Então, temos que fugir de tudo que possa, vamos dizer assim, atrapalhar a nossa caminhada. Não é isso? E eu digo para vocês que a melhor maneira é, primeiro, oração. E segundo, oração. Tem que ser uma oração. Se você orar, não é? Quando Jesus ensinou como orar, eu estou dizendo Jesus, porque se alguém disser que Jesus não estava no Antigo Testamento, não é? Vai precisar de entender que ele já estava desde a criação de tudo, e tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, posso dizer que estava. E ele deu o seguinte conselho: era Salomão que pedia ao Senhor que ouvisse a oração do povo que ele governava. E o Senhor deu a fórmula da resposta da oração. É o 7,14 de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face, quarto, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então, aí está a fórmula de oração com resposta. Ele não mudou, mas no Antigo Testamento era assim, no Novo e sempre é assim que Deus responde. Eu posso dizer isso porque tenho visto Deus responder às nossas orações. Amém. Palavra tremenda da parte do Senhor para os nossos corações, né? Louvado seja Deus. Vamos ouvir também o nosso querido pastor Marcos. Em seguida, eu gostaria de convidar o nosso pastor Daniel para sentar aqui conosco. Esse pastor Marcos tem algo da parte do Senhor, que Deus colocar no seu coração. Em seguida também vamos ouvir a nossa missionária Cícera. Louvado seja Deus, né? Pastor Daniel, vai para você. Pai do Senhor Jesus, irmão. Amém. Bem-vindo.
Louva o Senhor com o cântico da harpa, a bem-aventurança do crente. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. O 126 da harpa, a bem-aventurança do crente. Está aqui, irmãos. Em composição, se nós meditarmos nas letras, certamente vai ter o mesmo efeito do poder da palavra, porque aqui é a palavra do Senhor cantada. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Respeite quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não ruíram logo seus profetas, mas a verdade sempre acusada para o poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus feridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais naquela glória há de ter. Quando aqui as flores já renascem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Por mais verbos vivos em poesia, foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja desde longe desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, ele leva ao seio do Senhor. Quem quiser que Deus seja a coroa, passa lá por mais tribulação. Ô, mas eu já estou feliz. Tem tribulação aí, passa. Ô, glória. Louvado seja Deus, né? Coisa linda, né? Mensagem tremenda desse povo também, dos nossos corações, né? Louvado seja Deus. Vamos obrigar a missionária Cícera, e nós vamos adorar o Senhor com louvor, para tirar Deus de oferta para a casa do Senhor. Obrigado para você na miséria de adorar o Senhor, para nós tirar Deus de oferta para a casa do louvor. Depois vai a missionária Cícera, e nós vamos já estar caminhando para a mensagem. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quando eu chego
todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu costumo dizer que é noite de graça e noite de vitória. Amém. Glória a Deus. A própria palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio de nós. Então, vamos glorificar. Amém. Vou deixar uma palavra para meditação e depois eu vou louvar o hino da cristã 239. Aleluia. A palavra que eu vou deixar para meditação está em Malaquias. Já vou ler para não chamar. Malaquias 3. Amém. E diz assim: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. O anjo do conceito a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabor dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e que pervertem o direito da viúva, e dos órfãos e do estrangeiro. E não me temo, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra ontem. E aí a gente começa a meditar, né? É o que está acontecendo hoje. A vinda do Senhor está próxima. A cada dia hoje eu estava dizendo, hoje eu estou assim, eu disse, Senhor, eu vou para o culto, porque nada vai me impedir. Porque às vezes você tem preocupações e você começa a ficar, né, estranha, esquisita, assim, sentindo alguma coisa. E eu disse, Senhor, qual é o motivo? E eu disse até aqui nesse altar, eu disse, Senhor, se for a minha hora, amém. Falo para o Senhor, eu disse, só quero uma coisa, Senhor. Eu desejaria, é isso que eu falo para o Senhor, que a minha família todos estão fora da casa do Senhor. E eu disse, eu queria tanto que o Senhor me desse essa alegria de eu ver toda a minha parentela dentro da tua casa te adorando. Mas a minha vida está nas tuas mãos, eu falo, Senhor. Então, e ele dizendo assim, o Espírito Santo falava fortemente, se prepare, porque o dia de amanhã não te pertence. Amém. E o dia de amanhã, porque assim como ele pode vir, a gente espera o arrebatamento da igreja. Mas o dia de amanhã não pertence a gente. Pode ser agora. E eu disse, Senhor, e aquele mal-estar não é a pressão, porque a pressão está certa e é somente, eu não sei por quê. Deus sabe de todas as coisas. E aqui ele diz, né? Esse eu envio o meu anjo. O Senhor nunca deixa ele confundido, sabe por quê? Porque ele, antes de acontecer as coisas que estão acontecendo na parte da terra, ele envia o anjo. O anjo, aleluia, glória a Deus. Para os dias de hoje, aleluia, glória a Deus. São os profetas, as pessoas que têm uma comunhão com Deus, porque o Senhor sempre está avisando. E muitas vezes nós dizemos, será se é Deus? Bem, se não for Deus, é cada um que vai prestar conta diante do Senhor, porque nós passaremos por juízo. Aleluia, glória a Deus. E aqui no 6, ele disse assim, porque eu, o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É a misericórdia, porque a palavra do Senhor nos diz, né? Em Lamentação 3, parece que no 22 diz que nós não somos consumidos por causa de a misericórdia dele. Amém? Eu vou louvar o Senhor que colocou esse louvor no meu coração. Vamos louvar. Me ajude, viu, quem souber. Vem, ó, vem.
É isso mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai celeste. Tu és maravilhoso. Aleluia, Pai. Louvado e agradecido ao Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória.
te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, Glória a Deus. Eu vou estar convidando assim a nossa irmã Matilde, minha cara, missionária Matilde, minha cara. Você vai estar orando pelo nosso pregador, pastor Daniel. Minha cabeçada. Missionária Matilde está semana passada enferma, hoje está curada. É uma unção divina ou glória. Louvado seja Deus, né? Deus é bom, né? Todo tempo Ele é bom. Semana passada foi pela fama. Te agradeço, meu Deus, maravilhoso Deus, Pai que está no céu, Deus dos exércitos, perdoa nossos pecados, acrescenta nossa fé. Jesus, nada somos, mas Tu és fiel na nossa vida. Te agradeço por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Agora nós depositamos o Teu servo no Teu lugar. Entra com providência, Papai, que Ele possa, Senhor, e que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos aprender de Ti. Toma Ele nas Tuas mãos, dá-lhe vitória e dá-lhe graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres com Jesus? Amém. Graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Quero magnificar aos céus por essa riquíssima oportunidade Amém, que o Jesus. Eterno Deus concede de estar a esta casa de oração pela primeira vez. Louvar ao Senhor pela vida do anjo desta Tu és maravilhoso. É uma honra poder conhecer o Senhor. Deus em Cristo continue abençoando, acrescentando em vossa vida. Eu louvar ao Senhor pela vida da missionária Leire. Que Deus abençoe poderosamente por essa confiança
de nos convidar para estarmos aqui adorando ao Senhor através do pastor Eduardo Kennedy. Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 4 diz assim: novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-me, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Amém. Glória, graças a Deus. Amém, amados. Amém. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Aleluia, Deus. Meus amados e queridos irmãos, fizemos menção de um texto muito conhecido de todos nós. É um texto onde se encontra a temática deste progressivo culto que o Eterno Deus preparou para que estejéssemos adorando e exaltando o nome do Senhor. Observe comigo que fizemos menção do livro do profeta Ezequiel, o seu capítulo de número 37. Tu sabes mais do que ninguém, Ezequiel, ele carrega um peso de um nome esse, Ezequiel, que significa Deus fortalece. A mesma Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele era da família sacerdotal, passou os seus primeiros 25 anos era ali na cidade de Jerusalém. 25 anos ele ali aprendendo, ele ali adorando e exaltando o Deus Todo-Poderoso. A mesma Bíblia vai dizer que ele estava sendo preparado para o trabalho sacerdotal do templo do Senhor. Sobre este preparamento houve um de repente esse da parte de Deus. O de repente acontece e no meio do nada, sem marcar dia, sem marcar hora, o Senhor começa a alterar, mudar os planos da família de Ezequiel. E logo você observa que os planos da família do profeta Ezequiel, eles é alterados pelo Senhor. Deus confunde os planos da família do profeta Ezequiel. A mesma Bíblia vai dizer: houve dentro da permissividade de Deus, os planos são mudados, os planos são alterados, os planos são sepultados pelo Senhor. A mesma Bíblia diz que o homem pode fazer os seus planos, mas do Senhor é que vem a resposta. Percebe comigo que o homem pode até mesmo fazer vários planos, mas é o Senhor que confirma os passos do justo aqui na terra. Oh glória! Quando você observa que ele, sendo dentro da permissividade de Deus, dentro desse plano do Senhor, a mesma Bíblia diz: o Senhor permitiu que ele viesse a ser levado a cativo. Deus permitiu, no ano de 597 antes do nosso Cristo, ele veio ser levado como prisioneiro na Babilônia. Sendo assim, ele viveu 5 anos de silêncio de Deus, 5 anos sem o Senhor falar, 5 anos sem o Senhor falar com ele, 5 anos o Senhor rompendo ali o céu e trazendo silêncio para a vida de Ezequiel. Só que o texto vai dizer bem claro que após 5 anos, ou seja, 5 anos mais tarde, o Senhor quebra o silêncio na vida do profeta Ezequiel e fala com ele poderosamente. Ezequiel recebe da parte de Deus uma chamada poderosa, uma chamada essa que impactou a vida do profeta Ezequiel. E esta chamada em que ele estava ali, o Senhor rompendo o silêncio e falando com ele. A mesma Bíblia
estava como cidadão comum entre os exilados judeus ali da Babilônia, na beira do rio Quebar. Sabes que o rio Quebar, ele hoje tem outro nome, que é Cabul, só que não existe mais, estando ali à beira do fluente rio, a 320 km, acerca do norte da Babilônia, que não existe mais, que hoje é o Iraque. A minha Bíblia diz que o Senhor, ele marca este ano, marca o mês, o ano de 593. Ezequiel estava abatido, Ezequiel estava cansado, Ezequiel, ele estava desacreditado. O Senhor marca 593, o início do mês de julho. Ele mesmo não queria, ele estava desacreditado, decepcionado, ele mesmo não. Mas no capítulo de número 2, Ezequiel ouve a voz do Senhor falar com ele, e a voz do Senhor, como a voz de muitas águas, a voz do Senhor impacta a alma de Ezequiel, ao ponto dele ouvir o Senhor falar com ele, dizendo: filho do homem, ponte de pé, que eu quero falar contigo. Filho do homem, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesta casa, porque a presença do Filho do homem vai dizer: ele não estava com a sua posição física deitado, ele não estava com a sua posição física sentado, ele não estava com a sua posição física de outra forma, a alma dele estava abatida, mas o Senhor estava dizendo: filho do homem, ponte de pé, que eu quero falar contigo. Tu és fiel, Deus. O Senhor marca este mundo dizendo: eu quero falar contigo, eu quero me comunicar contigo, Ezequiel. E mesmo vivendo uma situação limitada, uma situação difícil, mesmo Ezequiel vivendo no limite da sua vida, ao ponto de não poder nem chover, porque se chovesse, a sua casa, o lugar onde ele estava junto com a sua família, inundava tudo, porque ele perdia todos os seus proventos. E mesmo vivendo uma vida limitada, o Senhor fala com ele: Aleluia. Deus. filho do homem, põe-te em pé, eu quero falar contigo. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que o Senhor se refere a Ezequiel por cerca de 91 vezes: filho do homem, filho do homem, filho do homem, filho do homem. Não é que Deus estava repetindo com ele porque era um de costume, não, mas o Senhor estava dizendo: filho do homem. O Senhor não estava dizendo filho dos homens, É Deus. Aleluia. o Senhor não estava dizendo filho de homem, o Senhor estava dizendo filho do homem. O Senhor estava dizendo com ele, que significa filho meu. Glória a Deus. Aleluia. Filho meu, ponte de pé, que eu quero falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Filho meu, eu quero me revelar a ti. Dali em diante, o Senhor começa a falar com ele de forma tremenda e maravilhosa, até que chega no seu capítulo de número 37. E o Senhor vai dar uma das maiores experiências para Ezequiel. E uma dessas maiores experiências que ele vai passar é uma das maiores crises existenciais que Ezequiel estava vivenciando agora, ao ponto de mais uma vez o Senhor suscitar a vida de Ezequiel. Aleluia. E dizer: filho do homem, eu quero falar contigo mais uma vez. Glória a Deus. Até que o texto vai dizer: em que veio sobre mim a mão do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Observe que o texto do capítulo de Ezequiel 37 vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. Deus. A mão do Senhor veio sobre a vida de Ezequiel. É isso
me dá uma colocação de que antes de qualquer coisa, ou antes de acontecer, a mão de Deus se antecipa. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir para ver se tem alguém que entende esta palavra. Antes de qualquer vale, a mão de Deus se antecipa. Antes de acontecer alguma situação com você, a mão de Deus se antecipa. A mão de Deus chega primeiro. O fato de eu estar no vale, a mão de Deus veio sobre mim. O fato de eu atravessar o vale, a mão de Deus ela veio. Aleluia. Deus é maravilhoso. Meu Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus está dizendo esta noite, Deus. Ele se antecipa ao vale. Não é o vale que se antecipa a Deus, é Deus que se antecipa ao vale. O vale pode ser de dor, mas a mão de Deus se antecipa. O vale pode ser de lágrima, mas a mão de Deus se antecipa. O vale pode ser de angústia, mas a mão de Deus se antecipa. Esta noite é noite que o Senhor está dizendo esta terça-feira: eu estou me antecipando a alguma situação que poderia acontecer na tua casa. Eu estou me antecipando a tua família. A mão de Deus se antecipa esta noite. Nem o vale se antecipa a Deus, mas Deus se antecipa ao vale. Olha o que Deus está dizendo nesse texto de Ezequiel. Ele está dizendo: no vale eu não estou sozinho. No vale você não está sozinho. No vale a tua casa não está sozinho. No vale você não está sozinho. É Deus dizendo para alguém aqui esta noite, porque Ele só fala com quem está presente. Ele não fala com quem não veio, não fala com quem não está ausente, não fala com quem não adora. Ele está dizendo: eu me antecipo ao choro, eu me antecipo à dor, eu me antecipo à punhalada, eu me antecipo às noites mal dormidas, eu me antecipo ao vale de ossos, eu me antecipo às traições, eu me antecipo às calúnias. A mão de Deus sempre vai se antecipar e ninguém vai pegar Deus de surpresa. A mão do Senhor, ela se antecipa. Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto vai dizer bem claro: veio sobre mim. É o Senhor dizendo para alguém que o céu não erra você, o céu não erra a tua casa, o céu não erra teu endereço, o céu não erra. Veio sobre mim a mão do Senhor. O vale está cheio de ossos, mas você está cheio de Deus. O vale está cheio de ossos, mas você está cheio de Deus. Por que, Daniel? Porque ninguém pisa no vale vazio. Para pisar no vale tem que estar cheio de Deus. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim. Depois eu fui. Primeiro a mão de Deus veio. Depois eu vou. Primeiro a mão de Deus se antecipa. Depois eu vou. Primeiro Deus toma providência. Depois eu só posso me locomover se a mão de Deus vir sobre a minha vida. Aleluia. É Deus dizendo a esta noite: eu sou Deus que me antecede. Eu sou Deus que me antecede. Alguém está dizendo: a
Dafibose vai pegar você de surpresa, não vai não, porque Deus está dizendo antes, Dafibose, eu me antecipo, antes do mioma eu me antecipo, eu sou Deus que me antecipo ao policisto, eu sou Deus que me antecipo das portas fechadas, eu sou Deus que me antecipo sobre a endometriose, eu sou Deus que me antecipo antes do caroço, eu sou Deus que me antecipo antes da dor. Enquanto alguém está dizendo vai pegar de surpresa, não vai, porque a mão de Deus, 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 ela está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a mão do Senhor está sobre nós. Eu me antecipo ao filho que está dando trabalho em casa. Eu sou Deus que me antecipo. A mão do Senhor veio sobre mim. Depois o texto vai dizer que a mão do Senhor veio sobre mim. E vai dizer no texto bem claro que e me levou. Meu Pai. Quando ele vai dizer, ou verbalizar, me levou, isso fala-nos de uma relação da asepsia desta palavra, levou em uma relação íntima. Oh glória, não posso, mas ele me levou. Não tenho força, mas ele me levou. Eu não posso, mas ele me levou. Ele me leva a situações que somente ele pode me levar. Aleluia, me levou. Isso é Deus dizendo: você só suporta este vale porque se relacionou comigo antes. Só suporta este vale porque eu te levei antes. E sabe o que é mais interessante desse texto? É que não jogou tudo pro alto porque ele se relacionou antes. A palavra me levou significa uma relação contínua. Depois o texto vai dizer ele me pôs, aleluia. O texto vai dizer muito bem claro, ele me pôs. Quando você percebe que essa palavra ele me pôs significa eu vou em algum lugar, porque essa mão ela me leva, independente eu desse lugar, a mão dele me leva. Sabe que tem lugares que eu não quero passar, que eu não quero ir, que eu tenho que evitar, mas a mão de Deus me pôs, a mão de Deus me leva, a mão de Deus me pôs, a mão de Deus me leva. Oh glória, se dependesse de mim eu não iria, mas a mão de Deus me pôs. Porque como se trata de uma relação com ele, eu não tenho mais a gerência, eu não tenho mais o domínio, não é mais sobre o meu querer, é o querer dele, é a hora dele, e operando Deus, quem impedirá? Ele me pôs no meio de quarto, estava cheio. Ele me pegou pelos cabelos e me pôs. Você só vai pisar no vale porque eu quero que você pise neste vale. Você não quer pisar no vale, mas ele está dizendo: você só vai pisar neste vale porque eu quero que você pise neste vale. Porque se eu te mostrasse antes, você poderia fazer uma negociação, dizer: Senhor, eu faço outra coisa, Senhor, eu posso ajudar fulano, ciclano, Senhor, eu não quero ir.
você iria negociar, mas o Senhor está dizendo esta noite: eu não dependo de opinião humana para te colocar onde eu quero te colocar. Você vai aonde eu quero, porque eu te seguro pelo cabelo e te coloco. Eu faço, eu conduzo os seus passos. O querer é meu, a hora é minha, a vontade é minha. Então o texto vai dizer: ele, pois, Aleluia. Meu glória a Deus. veio sobre mim e pôs. Glória a Deus. Só que o texto está sendo bem claro, muito preciso. E me pôs. Ele está dizendo: ele não te largou lá, ele não te jogou lá, ele me pôs. Você não está jogado neste vale, ele me pôs. Você não está jogado, largado, ele me pôs. Porque quando o Espírito vai dizer ele pôs, ele está dizendo: mesmo você atravessando este vale, eu cuido de ti. Aleluia. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido de ti. Ele, pois, está demonstrando o cuidado de Deus com aqueles a quem ele coloca no vale. Deus é maravilhoso. Vale de lamúria, vale de depressivo, vale de lágrimas. Mas ele, pois, e ele está dizendo: eu não me manifestei antes do processo. Eu deixei para me revelar dentro deste processo. Porque é dentro deste processo que eu vou me revelar a ti e vou mostrar quem eu sou no meio deste vale. E me pôs. É o Senhor cuidando de ti esta noite. Eu estou cuidando de ti, eu estou cuidando da tua casa mesmo dentro deste vale. Glória a Deus. Graças a Deus. O vale estava com ossos. Não é um vale de ossos. E neste vale de ossos, o texto vai dizer: me fez andar. Oh, glória. Glória a Deus. Me fez andar. Depois que a gente é confrontado na geografia do lugar que a gente sempre evitou, ele vai dizer: e me fez andar. No vale não foi feito para você estar parado. No vale ele te colocou para você andar. E me fez andar. E me fez andar. Anda sobre este vale. Aleluia. É interessante que esse texto vai dizer: me fez. Ele me fez andar. Quando você percebe ele fez, é um tom agressivo, é um tom de veemência, é um tom de afirmatividade. Ele fez. Ele está dizendo: a tendência do indivíduo é querer voltar para trás, é querer retroceder, é querer olhar para o Egito. Então Deus vai dizer: ele me fez. Aleluia, glória a Deus. Porque a tendência do indivíduo é: vou embora, vou deixar todos dormindo, vou arrumar as malas, vou sumir e ao acordar ninguém vai me ver. Só que Deus está dizendo: ele me fez andar sobre este vale. Aleluia. É Deus dizendo: quem nos coloca ali nos preparou antes para aquilo. Se tu estás no vale, se Deus te pôs no vale, tu não estás de bobeira. Deus já te preparou para você atravessar o vale. Graças a Deus. Ele te preparou antes. Não há uma relação em vão com Deus no meio do vale. Ele sempre vai preparar você antes para aquilo.
Porque alguém pode olhar para você e dizer: como que fulano suporta? Como que ciclano suporta? Como que estás ainda de pé? É Deus dizendo: antes deste vale, eu já te preparei antes para você passar por este vale. Graças a Deus, é Deus maravilhoso. Eu preparo antes. Eu preparo o ambiente antes deste vale. Eu te preparo. E me fez. Porque se dependesse das minhas decisões, eu nunca pisaria neste vale. É Jesus. Mas a visão que Deus dá ao profeta Ezequiel no capítulo 37 não é boa. A visão não é boa. Você pode observar nesse texto que se dependesse dele, ele teria fugido. Porque a visão de um vale de ossos secos não é boa. E mesmo que a visão te espante, mesmo que a visão te assuste, a minha mão vai te mover. Aleluia. A minha mão vai começar a te movimentar sobre o vale. Deus maravilhoso. Não queria, e Deus está dizendo: suporta. Não queria, e Deus está dizendo: aguenta firme. Você não queria, e Deus está dizendo: suporta. A minha mão vai te movimentar, a minha mão vai te sustentar, a minha mão vai te guiar, a minha mão vai estar na tua destra, a minha mão, ela vai estar contigo, a minha mão vai fazer com que você antes se movimente sobre este vale. Graças a Deus, glória a Deus. Me fez e me fez para te colocar. Eu te peguei pelos cabelos. Para ter experiência, você precisa andar. Para te colocar no vale, eu te peguei pelos cabelos de luz. Mas para você ter experiência, não basta só estar, você tem que andar sobre o vale. Você anda porque você não quer, mas é porque eu te seguro, eu te sustento, eu te conduzo, eu faço você andar sobre este vale. Aleluia! Quem te faz andar sou eu. Eu faço você andar sobre o vale. Você pode dizer: estou com medo, mas eu te faço andar sobre o vale. Você quer fugir, mas eu te faço andar sobre o vale. Você quer voltar para trás, mas eu te faço caminhar sobre o vale. Eu sustento você sobre este vale. Glória a Deus. Porque o texto está dizendo bem claro: e me fez andar em volta, ou em outras traduções, andar ao redor do vale. Ao redor dele. É Deus dizendo: eu não te coloquei no vale para andar no meio do vale. Eu te coloquei no vale para andar ao redor do vale. Ao volta pelo vale. Porque eu não te quero no meio do vale. Porque se tu estiver no meio do vale, vai se igualar à pessoa que está no meio do vale. Eu não te fiz a ser igual a quem está no vale. Eu te fiz andar ao redor do vale. Ao redor do vale. Aleluia. Porque é interessante que isso que o Senhor está fazendo com Ezequiel, isso é um recomeço, uma reconstrução de uma nova fase de maturidade para Ezequiel. Eu estou fazendo você andar ao redor do vale, porque ao redor do vale eu estou te dando maturidade. Aleluia. Aleluia.
Sabe que você andando Glória a Deus. ao redor do vale, e a mão de Deus te empurrando, e a mão de Deus te conduzindo no meio deste vale. Aleluia. E quando ele está andando ao redor do vale, cada lugar você tem uma visão, um ângulo diferente. Na esquerda você tem uma visão, na direita você tem uma visão. Cada ângulo tem uma visão diferente. E vai mudando de uma coisa para outra. É como se Deus tivesse fazendo Ezequiel andar no meio do vale. Cada ângulo tem uma visão. E Deus dizendo: sobre esses ângulos que você está vendo, sobre cada lugar que você está vendo, cada visão, eu sou Deus que fecho ciclos e abro ciclos. Eu fecho ciclos e abro ciclos. Porque na visão que tu estás andando, em cada lugar, eu sou Deus que abro ciclos e fecho ciclos. Aleluia. Tu estás vendo, Ezequiel? Está tudo seco. Comece a dar uma volta de 360 graus. Vale com ossos em cima. E observe que esse texto está dizendo que estava cada osso para o lado, sem uma postura. E o texto está dizendo: ainda que você seja tentado a voltar e ter vontades de retroceder, eu serei contigo no meio deste vale. Eu serei contigo no meio deste vale. Aleluia. A minha mão vai te conduzir. E sabe o que é mais interessante? É que no meio dessa visão que Deus levou Ezequiel no meio do vale, vai lhe ser bem claro que os olhos dele estavam impressionados com aquilo que ele estava vendo. Os olhos dele estavam sendo atraídos por aquilo que ele estava vendo, o osso de lá, o osso outro meio daquela visão. E Deus dizendo: continua andando ao redor, porque eu não te quero no meio deste vale. Porque profeta que é profeta, ele não se mistura, ele é diferenciado. É a mão do Senhor conduzindo, a mão do Senhor dizendo: eu não te pus aqui para você se misturar, eu te pus aqui para você ver o que ora estou para fazer. Ezequiel, tu estás vendo estes ossos aí, Ezequiel? Sim, Senhor, eu estou vendo. Eu sou o Senhor que te coloquei neste vale para dar voltas no meio deste vale de ossos. Parece que eu vejo em umas colocações pessoais minhas, Ezequiel querendo pegar aqueles ossos e colocar, juntar em um lugar. Não, Deus dizendo: calma, tu estás aqui para profetizar. Tu não estás aqui para pegar estes ossos, para colocar os ossos segundo a sua visão. Tu estás aqui porque eu te pus aqui. Quem tem habilidade de lidar com os ossos secos sou eu, não é você. É Deus dizendo para Ezequiel: eu te coloquei neste vale para você profetizar, não para você colocar a sua mão aonde eu não mandei você
você colocar a mão. Não coloque a tua mão aonde eu não mandei você colocar. Você só coloca a tua mão aonde eu mando você colocar. Você só faz o que eu quero que você faça aqui deste lado. Você pode até dizer, eu tenho habilidades com os ossos. Deus vai dizer, eu não estou aqui por causa das suas habilidades. Mas é para você profetizar sobre estes ossos. Ezequiel, poderão estes ossos reviver? Senhor, tu o sabes. Ezequiel pode ressuscitar. Senhor, tu o sabes. E eu dou um assento aqui agora, somente para dizer que se dependesse muitas das vezes da espiritualidade de alguns, alguém ia dizer, pode reviver, pode trazer a vida, pode colocar de pé. E Deus está dizendo, eu estou perguntando para você, essa situação que tu estás no meio deste vale pode mudar? A resposta que Ezequiel deu para o Senhor, dizendo, tu o sabes. Deus estava dizendo, não é essa a resposta que eu preciso de você. Não é essa a resposta que eu quero de você. Eu sei, mas eu não sei o que tu sabes. Deus estava dizendo, eu quero que tu me responda com sinceridade. Essa visão e os ossos estão sequíssimos. Poderão reviver estes ossos? Ezequiel. Alguém vai dizer, por causa que ora muito, que jejua muito, da espiritualidade, pode reviver, pode voltar à vida. E Deus está dizendo, eu não quero que você responda com espiritualidade. Eu quero que você responda com humanidade. Eu quero que você olhe para essa situação e veja se pode reviver. Porque numa visão humana, alguém diz, pela fé pode. E Deus está dizendo, não se esqueça do seu lado humano. E não misture a espiritualidade com a humanidade. É a situação em que tu estás. Tu sabes que não pode reviver, mas reviverá, porque eu estou dizendo para ti, profetiza, Ezequiel. Fica de pé comigo nesta noite, porque o Senhor está dizendo, apresenta uma situação a Deus e a tua causa. Tu sabes que a situação em que tu estás, humanamente falando, não há probabilidade de entrar com providência uma situação e ela mudar. Mas o Senhor, esta noite, nesta terça-feira, está dizendo, profetiza nesta situação que ela vai mudar. Aleluia, 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 aleluia. Deus estava dizendo com o profeta Ezequiel, eu te levei no meio deste vale, mas eu não levo ninguém ao vale à toa. Te levei a este vale para te dar uma responsabilidade. E a responsabilidade que eu estou te dando é profetiza com sinceridade. Então o profeta Ezequiel vai dizer, então eu profetizei como me deu ordem para profetizar. Feche os teus olhos aonde tu estás. Tu vai estar esta noite, aleluia,
profetizando no meio deste vale, desta situação. Porque quando você profetiza no meio desta situação, vai haver um barulho. Vai haver um barulho de ossos. Vai haver um barulho de ossos. E aquilo que estava fora do lugar vai traçar a feita. É o Senhor dizendo que quando você profetiza no meio deste vale, as coisas vão voltar para o lugar. É o Senhor dizendo que quando você profetiza dentro da tua casa, as coisas vão começar a voltar para o lugar. Enquanto você profetiza, o Senhor está dizendo: eu trarei um novo tempo sobre a tua vida e a tua casa. Trarei um novo tempo sobre a tua vida. E este ossos vai voltar a reviver. Aquilo que estava morto vai voltar a reviver. Aquilo que estava fora do lugar vai passar a voltar para o lugar. Essa noite, quem pode abrir a boca para profetizar, abre a boca e profetiza. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre o trabalho, profetiza sobre a mudança. Poderão reviver estes ossos. Senhor, tu sabes, o Senhor está dizendo: eu te trouxe a este vale da pobreza. Profetiza. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. Usa a autoridade que eu te dei, profetiza. Abre a boca e profetiza sobre este vale de ossos secos. Abre a boca e profetiza sobre a tua família, sobre os teus filhos. Abre a boca e profetiza. Eu vou profetizar, eu vou fazer, porque o Senhor me deu ordem para profetizar. Eu vou profetizar porque o Senhor me deu credibilidade para profetizar. Profetiza osso, profetiza do vale, profetiza na situação, profetiza, profetiza, profetiza. Os ossos vai voltar. Assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. Não é as suas palavras, eu não sei as palavras do Senhor. Eu não é do seu jeito, mas é do jeito do Senhor. As suas palavras podem não fazer efeito, mas esta noite as palavras de Deus que vai fazer efeito. No versículo de número 6, assim diz o Senhor: profetiza no meio do vale, como ele
Profetiza, Ezequiel, Eita, Deus forte. no meio deste vale. Poderá reviver, Ezequiel. Então eu te oferecerei, como o Senhor me deu ordem. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus a quem ofereceu a terra. Quero agradecer a Deus a minha riquíssima oportunidade, que o Senhor continue falando ao seu coração e continue falando cada vez mais a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória. Profetiza sobre o vale e o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer. Que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Do material. É o que? Livro? A Bíblia? Ele pode falar da Bíblia? Pode, tudo bem. Amém. Meus irmãos, dei o recado de Deus, eu não dei o recado, eu trouxe ali um material que apoia o nosso ministério aqui no estado de São Paulo. Estou com Bíblias personalizadas que minha esposa faz, capas maravilhosas com pedraria. Vai estar ali, você poder levar Bíblias, leve. Tem também ali perfumes, tem ali aromatizante contra irritação, garganta, dores, que fortalece gengivos, dentes, protege a sua garganta, inibiza sobre essa frieza. Vai estar ali fora, você poder levar, leve. Que Deus abençoe poderosamente. Amém? Deus abençoe. Louvado seja Deus, né? Quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Da parte do Senhor para os nossos corações. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Daniel. E eu vou falar para vocês, né? Como Deus é bom, né? Eu vi assim o Senhor fechando essa cultura da nossa missionária sincera, né? O Senhor me levou até ali, o Espírito de Deus, o Senhor fechando essa cultura da nossa missionária sincera. E eu lembro que eu estava, outra vez eu estava em casa, eu gosto de estar ligado, né? Com a fiação com o Senhor. E eu estava em casa lavando louça, uma vez que a nossa missionária também estava doente, Deus falava, e naquela tarde eu funcionei a sepultura dela. Como eu gosto de ter sensibilidade com o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos aqui de passagem, né? Nós sabemos o dia e a hora que nós vamos, mas eu creio que nessa noite, Deus visitou mais aqui neste lugar. Enquanto ele estava pregando e ministrando, estava no coração. Que visitou lá e coisas que estavam mortas, Deus está fazendo ressuscitar. Fez ressuscitar, mas ele não fez ressuscitar. É sonhos, é vida, libertação. Deus entrou com coisas especiais. Irmãos, coisas grandes e firmes que não estavam. Eu não me testificar. Eu vi um mover do vale dos nossos seios ali, um mover do Espírito muito forte aqui nessa noite. Amém, amados? Então vamos fazer o som, vamos poder essa palavra no nosso coração para nós não pecar, né, contra o Senhor. Eu vou convidar o nosso pastor Gênesis, nós vamos descer aqui, vamos estar orando, nós estamos abençoando a vida do nosso pastor Daniel, que está usando poderosamente, que ele é amigo do pastor Eduardo, o pastor que veio aquele dia, amigo do nosso pastor Gênesis. Deus continue abençoando a sua vida e cada um de vocês que está aqui conosco. E vamos continuar orando uns pelos outros, né? E Jesus está conosco, né? Todos os dias até a consumação do século. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos fazer nosso encerramento aqui no meio. Amém? Vamos às mãos. Você já está conseguindo 7. Tem uma mesinha? 7 lá. Já é a gente. Tem uma mesinha que cadê o laranja e a moça passando. Aqui eu vou levar 7. Aham. Tá. Amém, irmãos? Amém. Irmãos? Pastor Marcos vai levar para esse apostólico, vamos agora fazer aquela declaração. Vamos lá? Vamos lá. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.
era o Meu nome da Gamaliel, né? Gamaliel, nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Gamaliel. É Gamaliel. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nesta louvando e bendizendo ao teu santo nome. Glória a Deus. Tu conheces os nossos corações, Meu Pai. sabe da necessidade de cada um, Deus, assim como tem sido apresentado por esse jovem Senhor, Gamaliel. Ó Deus, eu posso te honrar, Deus, dá ele libertação. Possa nos trazer, Senhor, aquilo que queres e façamos para a glória de Deus. Despede-nos em paz, leva-nos guardados e protegidos por paz, dá-nos uma continuidade, Senhor, na tua presença. Ó Deus, é o que nós estamos te pedindo, crendo de que os teus olhos estão firmes em nossas vidas e os teus ouvidos atentos para a oração perfeita deste lugar. Ó Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus na terra, todos dizem: Amém. Glória a Deus. Aí, pastor, eu falei para eu disse Cadê minha garrafa? Sai. A gente tem que sair no máximo. É aquele não chegar muito, né? Que ele dá, porque a mania dá muita volta. E tem a mania de dar muita Não, volta. mas aqui eu. Eu conheço mais verdade. Aquele dia deu tanta volta, passei. Mas não foi pouco